Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP falando sobre de tokenizados do mundo real. A Robinhood confirmou que a Ripple tokenizou milhões em XRP, enquanto a rede está atingindo 2,18 bilhões em ativos ponderados pelo risco. Mas antes disso, pessoal, como vocês sabem, eu tenho usado a eHurley por algum tempo com um bot de negociação automatizado de inteligência artificial e ele negocia usando inteligência artificial para mim sem eu ter que fazer nada. A eHurley tem se tornado muito famoso como um bot de negociação recentemente e você pode retirar, tá? Ou ali usá-lo com todas essas criptomoedas que estão disponíveis aqui no painel, como você pode ver. Tem várias criptomoedas, tá? E hoje, pessoal, eu vou fazer uma retirada, como vocês podem ver aqui, ó, de US$ 700, tá, pessoal? E eu vou retirar em Ripple XRP. E eu já tenho aqui, ó, um total ganho de 8.979 e o que eu já saquei, né, de 8.279, agora eu vou retirar esses US$ 700. Vamos vir aqui, pessoal, em financiar. Aqui, ó, tem como você fazer o investimento, a retirada e aqui dá para ver os seus investimentos. Eu vou vir aqui em retirar ganhos. Aqui já mostra, pessoal, que você tem que configurar carteiras ali para você retirar, tá? Lá em configurações de conta. Eu tenho aqui então US$ 700 em XRP, como vocês podem ver aqui. Vou colocar então aqui, ó, na aba aqui 700 e vou aqui em solicitar. A hora que você solicita, ó, aparece aqui, ó, em XRP, a carteira que eu já configurei, o valor, eles não cobram nenhum tipo de taxa, o valor, a quantidade em XRP que vai dar, e aqui não tem nenhum comentário. E antes de fazer o saque, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um saldo de R$ 71, tá? Que dá em torno de 9,55 XRP. Então eu vou aqui, pessoal, em solicitar, em confirmar. Clicando em confirmar, pessoal, já vai aparecer aqui, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e aqui, pessoal, mostra mais algumas informações. Agora, menos de um minuto já cai aqui na minha Binance. E aqui, pessoal, menos de um minuto já caiu aqui o saldo, ó, de 4.999 XRP, num total de 3.749. E como eu falei, pessoal, a eHurley, ele é um bot de negociação com inteligência artificial, tá? Uma negociação automatizada, tá? Onde você tem alguns planos aqui, ó, como vocês podem ver, o básico e o prêmio, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui está uma calculadora para você fazer o cálculo aí de depósito e aqui mostra também, pessoal, que ele tem o seu certificado. Você clicando aqui em verificar empresa, ele te leva para um certificado que é lá no Reino Unido, tá? Então, pessoal, é um bot de negociação por inteligência artificial e ele trabalha para você sem você precisar fazer nada. Todas as informações, o link está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, façam sempre a própria análise. Esse mercado tokenizado do mundo real, né, é o que mais se está expandindo ali no mercado cripto. E a Robinhood então veio e confirmou que a Ripple tokenizou esses milhões em XRP, enquanto a própria rede está atingindo impressionantes 2 bilhões 180 milhões em ativos ponderados pelo risco. A principal plataforma de negociação, a Robinhood, né, uma das maiores corretoras ali dos Estados Unidos, confirmando então que a Ripple está tokenizando milhões de dólares na XRP Ledger, na sua própria rede, né? A Robinhood Markets divulgou sua posição sobre a tokenização de ativos do mundo real em um memorando de 7 páginas, datado, né, agora em janeiro, né, em arquivos da SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em 11 de fevereiro. No documento, a empresa explicou os benefícios da tokenização e os obstáculos regulatórios nos Estados Unidos, sempre levando, né, a regulação, né, desse mercado, né, tokenizado junto
com o mercado cripto. A plataforma, né, de negociação também confirmou que a Ripple tokenizou centenas de milhões de dólares em ativos de XRP Ledger. E, notavelmente, os dados mostram que a XRP Ledger agora hospeda 1,8 bilhões em ativos ponderados pelo risco, 1,8 bilhões de dólares, tá? Então, ponderados pelo risco RWA tokenizados, e isso, pessoal, exclui os stablecoins. Colocando os stablecoins, ele vai para 2,18, 2 bilhões 180 milhões ali de dólares, tá? Incluindo então os stablecoins, tá? Então a Robinhood publicou esse memorando, né, de 7 páginas sobre essa tokenização junto com a SEC. E esse memorando afirma então que a Ripple tokeniza centenas de milhões de dólares em ativo do mundo real. E também, pessoal, a Mike Singh e Company estima que esses fundos tokenizados pode chegar até em 2 trilhões de dólares em 2030, excluindo criptos e stablecoins, tá? Então, 1,8 bilhões ali o XRP Ledger detém ativos ponderados RWA, excluindo stablecoins, e com stablecoins 2,180 milhões, né? 2 bilhões 180 milhões de dólares ali com stablecoins. E ainda, pessoal, as commodities representam 1,1 bilhão de dólares em XRP Ledger, creditado privado representa 322 milhões, e a dívida, né, do Tesouro dos Estados Unidos, aonde está totalizando 180 milhões, e as stablecoins 424 milhões. Esse registro da XRP Ledger, o crescimento, né, mostra que tem um crescimento de 159% em ativos ponderados pelo RWA nos últimos 30 dias, em comparação 46% da Solana e 15% da Ethereum, tá? No documento, então, pessoal, que foi destacado pela Watchhoff Heinemann, a Robinhood definiu então a tokenização como o processo de colocar uma versão digital de um ativo do mundo real em blockchain. E o memorando listou diversas categorias de ativos tokenizados, incluindo stablecoins, títulos tokenizados, imóveis tokenizados e tokens não fungíveis, tá? Ele fez essa publicação, que é essa aqui, tá, pessoal? Mostrando então esse memorando de janeiro do Robinhood sobre essa tokenização, mostrando então que a Ripple está tokenizando centenas de milhões de dólares em ativos ponderados pelo risco, né, RWA ali na XRP Ledger, tá? Robinhood então destacando que a Ripple como um participante importante nessa tokenização do mundo real, e esse memorando afirma que a Ripple tokeniza centenas de milhões de dólares, tá? A Robinhood também mencionou a atividade da Ripple em conjunto com a BlackRock e a Goldman Sachs. Para contextualizar, a BlackRock lançou seu fundo Build, né, em março de 2024 para tokenizar tesouros do Tesouro dos Estados Unidos. O Goldman também implementou diversas iniciativas de tokenização com foco então em fundos imobiliários. E a Robinhood também chamou atenção para uma pesquisa, pessoal, que estima que os fundos tokenizados poderão atingir então 2 trilhões de dólares até 2030, excluindo então criptos e stablecoins. Essa projeção confirma então a seriedade com que os principais players do mercado financeiro os enxergam. Entretanto, né, dados recentes aí mostram que a XRP está com 1,8 bilhões, né, de dólares ali em ativos, né, do mundo real, excluindo os stablecoins. Nos últimos 30 dias, o XRP registrou aumento de 159% dos seus ativos do mundo real, tá? A Solana vem em seguida com 46, Ethereum com 15, tá? E em apenas 3 semanas, o XRP já havia ultrapassado a marca de 1 bilhão. Então, o crescimento dentro da rede da XRP Ledger está sendo absurdo. Enquanto, né, os analistas incluem os stablecoins, aonde chega ali a XRP Ledger para 2 bilhões e 180 milhões, tá? E já as commodities, que representam 1,1 bilhão no total, tá? Então são números aí muito insanos, tá? E também no memorando, a Robinhood, pessoal, apresentou diversos benefícios que a tokenização pode então proporcionar. A empresa argumentou que as redes blockchain podem aumentar liquidez, facilitando as negociações de ativos como os próprios imóveis, tá? Obstáculos regulatórios.
regulatórios, tá, pessoal? Onde vocês podem ver que o XRP está muito à frente de outras empresas. Enquanto isso, né, a Robinhood argumenta as regulamentações dos Estados Unidos. A empresa observou que as leis de valores mobiliários exigem que a maioria dos ativos do mundo real tokenizados sigam estrutura de conformidade, tá? O que limita a participação do varejo. E, no entanto, outras regiões avançam mais rapidamente, por exemplo, a União Europeia introduzindo o regulamento, né, mercado de criptoativos, o MiCA, para criar regras unificadas entre os Estados membros, Hong Kong, Singapura, Abu Dhabi, né, e também que adotaram políticas favoráveis a essa tecnologia blockchain. Os Estados Unidos, eles pegam muito no pé de ser tudo certinho, né? Enquanto a União Europeia toca o pau e vamos ver o que vai dar. Então, pessoal, o que isso mostra? O mercado tokenizado, a Ripple está muito à frente, crescendo cada vez mais nesse mercado, né, de ativos do mundo real, que é o RWA. E como mostra, né, a rede já está atingindo 2,18 bilhões em ativos ponderados. E a Robinhood, uma das maiores corretoras do mundo, está destacando isso. Então temos que ficar ligado que esse mercado, até 2030, como a própria Robinhood coloca, pode chegar a até em 2 trilhões de dólares. E tendo a Ripple, né, a empresa aí por trás, né, e com esses aumentos absurdos, pode ser o pioneiro para trazer muito mais benefícios para a rede e com certeza para o token XRP. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.